Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa segunda aula de heresiologia. Estamos aqui em continuidade nesta matéria e hoje estaremos abordando sobre o Espiritismo e também sobre o Adventismo ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Iniciando, eu botei aqui no quadro o Espiritismo. Vamos lá. O que nós chamamos de Espiritismo? O que nós chamamos ou concluímos como Espiritismo? Toda iniciativa, formal ou não, coletiva ou individual, hoje e em qualquer época, que creia ou pratique a consulta aos mortos, as demais crenças e práticas consideradas espíritas são derivadas direta ou indiretamente desta definição. Então, se o contexto é consulta de mortos, falar com espírito de gente que já morreu, falar com espírito de antepassado, seja o que for nessa parte, se existe esse princípio dentro de algum tipo de fé, é espiritismo. Certo? Então vamos lá. E essa história de espiritismo cristianizado, isso aí é história para boi dormir. Porque cristianismo é baseado na Bíblia, na palavra de Deus. E a palavra de Deus condena o contato, invocação, falar com mortos, é condenado dentro da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ok? Então, essa história de nós somos espiritismo cristianizado, não cola. Vamos lá? Um breve histórico do espiritismo. A consulta aos mortos já era prática comum entre grande parte das culturas pagãs desde os tempos antigos. A própria Bíblia revela isso. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 18, Deus afirma que os habitantes de Canaã, antes de Israel chegar à terra prometida, praticavam a consulta aos mortos, e o próprio Deus alerta que isso é abominação. Abominação. Em 1 Samuel, capítulo 28, lemos sobre o rei Saul indo à tenda de uma médium, uma feiticeira, para tentar falar com o falecido profeta Samuel. O rei acaba sendo enganado pela médium e pela entidade, entre aspas, que se aproveita da situação e se faz passar por Samuel. Saul é repreendido severamente por Deus, e a profecia do falso espírito de Samuel acaba não se cumprindo como ele previra,
comprovando não ter sido um contato genuíno com o profeta. Deixar um negócio bem claro aqui para os irmãos. Qualquer tipo de manifestação dentro do contexto espírita ou do espiritismo, entendeu? Esses espíritos é de gente morta, está conversando, está falando, está revelando, é ser demoníaco, porque a Bíblia deixa claro que após a pessoa morrer, não existe mais contato com o mundo em que nós estamos vivendo. Em Hebreus diz que após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. Ou seja, não tem mais negócio de contato, de conversinha. Tem nada disso. Ok? No livro de Eclesiastes, no capítulo 9... Capítulo 9 de Eclesiastes. Acompanha a tua Bíblia. Fala assim, versículo 4 em diante. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz ou caiu no esquecimento. Versículo 6. Até o seu amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então aqui em Eclesiastes, capítulo 9, nós lemos aqui do versículo 4 ao versículo 6. O versículo 4, ele começa aqui dizendo o seguinte: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Esperança de quê? De um dia melhor, um novo amanhecer, de uma mudança na vida. Existe esperança de uma situação melhor. A esperança é aquilo que movimenta a parte positiva do nosso contexto, do nosso pensar. E somente os vivos têm esperança. Morreu, não existe mais esperança ou cálculo do dia do amanhã. Acabou o contato. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Dentro de todo conhecimento humano, tudo que nós temos de conhecimento, qual o único assunto que nós não queremos conversar de maneira alguma? É sobre o quê? Morte. É o último assunto. Nós vamos querer conversar sobre tudo, menos morte. Então, só que, quando chega o assunto, já sendo esse o último na base do conhecimento a ser entoado por nós, ou falado, ou conversado, então o versículo 5 fala assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, que é o último assunto que nós queremos conversar. E os mortos? Aqui fala, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O conhecimento deles ficou no vazio com relação às coisas deste mundo. Este mundo físico que nós estamos vivendo aqui. Acabou. Aí fala aqui, nem tampouco os mortos terão eles recompensa. Que recompensa é essa? Herança, a casa que ficou
o terreno que ficou, o carro que ficou, a moto que ficou. Eles não têm recompensa, não tem esse contexto, não tem esse conteúdo. Isso é coisa para somente quem está vivo. Então eles não têm recompensa. Aí diz aqui, nós estamos lendo o versículo 5. Porque a sua memória ou a sua consciência caiu ou jaz no esquecimento. Morreu, não tem contato mais com este mundo. Ah, não, pastor, o espírito do tataravô, do bisavô, da voinha, do titio, da titia, tá lá, bate na janela, e tá naquela casa, derruba a panela, e não sei o que mais. Deixo bem claro para vocês. A Bíblia já deixou claro aqui, não tem mais contexto, não tem mais contato, ok? Não, o que bate na janela, o que faz barulho, eu posso definir bem claro para vocês, é demônio. Não é gente que morreu, é demônio. Não é porque ele tinha um sentimento muito grande, um amor, ou uma raiva, tem um ódio de que se alguém entrar naquele terreno, naquela casa. Versículo 6. Os sentimentos da pessoa. Até o seu amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Já pereceram. Não tem mais esse negócio de amor, quem morreu, ódio, inveja, acabou. Para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Estamos claros? Acabou, morreu, desligou-se deste mundo que nós estamos. Ok? O livro de Isaías também, profeta Isaías, diz que o Senhor falando através do profeta Isaías, não terás entre vós quem consulte os mortos, né? Quem consulte os ídolos, né? do lar, né? Que chireiam, né? Pelos dentes. Depois dá uma lidinha que a passagem está aparecendo aí na tela. Ok? Um evento considerado marcante como impulsionador do contexto espírita foi o das irmãs Fox, nos Estados Unidos. As irmãs Fox. Em 1848, ainda crianças, dizendo ouvirem sons, pancadas no assoalho de madeira na casa em que moravam. As duas menininhas, né? A Kate e a Meg, uma de 7, outra de 10 anos. Elas tentaram descobrir, ou tentaram, né, o pessoal, descobrir do que se tratavam e perceberam que os sons respondiam a pancadas ou estalar de dedos produzidos por elas. Assim, criaram um código através do qual disseram poder comunicar-se com o espírito de um morto que habitara a casa. A história se espalhou pelas Américas e pela Europa e logo todos estavam tentando um contato com algum espírito. Foi feito o teste através de médicos, foi comprovado que elas faziam os sons no estalar dos joelhos, né, do pé, tornozelo, dedos. Mais à frente vamos estar falando sobre isso aí. Um outro ponto que nós temos aqui, Allan Kardec. Vou mostrar uma foto para vocês aqui. Essa aí é a foto do
assim chamado Allan Kardec, que deu origem ao kardecismo, certo? Vamos tirar essa foto aí. Paralelamente, na década de 1850, surgiu nesse cenário um francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivel, nascido em 1804, filho de advogado e maçom do grau quinta e 3. Em sendo maçom de alto grau, fica claro que aquele homem era um iniciado em assuntos esotéricos, a filosofia oriental associada com gnosticismo, teosofia e ocultismo. O que já é suficiente para se rastrear as origens de seus interesses e as fortes influências que recebeu antes de decidir criar uma doutrina espírita em formato mais religioso. Vamos lá. Um dos principais feitos de Hippolyte Léon foi construir uma mistura de crença grega sobre transmigração da alma com o dogma hindu-budista da lei do karma, resolvendo adaptar a ideia para a visão racionalizada e cristianizada do homem ocidental, criando assim uma nova doutrina da reencarnação, dizendo que a mesma lhe foi ensinada por espíritos de luz. Quero deixar claro que nós, cristãos, nós temos a palavra de Deus, cristãos que eu falo, cristãos evangélicos, nós temos a palavra de Deus como única regra de fé, sendo esta palavra totalmente eficaz, importante e única para levar o homem, direcionar o homem no caminho da graça de Deus e apresentar aqui o Evangelho, a salvação em Jesus Cristo. É o que nós cremos. Para o Espiritismo, a Bíblia é somente mais um livro de apoio, porque o que eles creem realmente é nas revelações dos Espíritos, revelações dos mortos. Ok? Autodenominando-se a reencarnação de um poeta celta, Hippolyte Léon adotou o pseudônimo de Allan Kardec, dizendo-se escolhido pelo plano espiritual para divulgar uma nova mensagem para a humanidade e afirmado ser orientado pelos espíritos. Kardec passou a escrever obras que se propunham a explicar os detalhes sobre os mistérios da vida e da morte, da origem e destino do espírito humano. E, é claro, incluiu sua crença na reencarnação, devidamente adaptada aos moldes ocidentais. Em 1857, Allan Kardec publica seu primeiro livro,
o Livro dos Espíritos. Este foi seguido pelo Livro dos Médiuns e também pelo Evangelho segundo o Espiritismo e outros. Bastante inteligente, culto e versátil, Allan Kardec, através de suas obras supostamente ditadas pelos espíritos, conseguiu transformar o espiritismo desorganizado numa filosofia religiosa organizada e com um complexo corpo doutrinário. Com isso, contribuiu mais do que qualquer outro para que a sua interpretação pessoal dos chamados fenômenos espirituais se tornasse a mais aceita, o que ficou conhecido na época por espiritismo francês ou kardecismo. Nós já sabemos, conhecemos aqui no Brasil, que é o chamado espiritismo kardecista ou kardecismo, certo? Nós temos aí a analisar a verdade das irmãs Fox. Mas nós vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e vamos dar continuidade. Amém? O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém.